O inverno chegou cedo naquele ano. No interior de Minas, o inverno não chega com neve, que é coisa de outro mundo. Chega com seca e frio seco, e aquele vento que raspa a pele e que à noite desce a temperatura para perto de zero sem avisar. Chega com geada de madrugada, que deixa o capim branco até às 8 da manhã. Chega com o céu que fica azul demais, duro demais, sem nuvem nenhuma por semanas, e com o ar que cheira a terra ressecada e fumaça de fogão de quem já acendeu o fogo antes da hora. Viviane Souza tinha 34 anos e morava sozinha na casa da esquina da rua sem nome do bairro do Cedro, desde que o marido tinha morrido 2 anos atrás. Era uma casa pequena de 3 cômodos, com varanda na frente e quintal nos fundos, pintura azul que estava descascando nas bordas, uma cerca de madeira que o Hélio tinha construído no primeiro ano de casados e que ela nunca tinha tido coragem de reformar, porque as marcas das mãos dele ainda estavam na madeira se você soubesse onde olhar. Ela sabia onde olhar. Era professora na escola municipal, dava aula de português para o quinto ano e tinha aquela vida de pessoa que funciona bem por fora e carrega coisa por dentro, que era o tipo mais comum de vida e que a maioria das pessoas não via porque não estava procurando. Os alunos gostavam dela. Os colegas de trabalho a chamavam para tomar café às sextas. Ela ia às vezes. Na maioria das vezes, voltava para casa, aquecia alguma coisa no fogão e ficava na varanda com o casaco até a temperatura cair o suficiente para entrar. Era uma vida pequena e honesta. A casa do lado era a casa da Dona Conceição. Viviane sabia o nome porque estava na caixa de correio, escrito à mão numa etiqueta plastificada que estava lá desde antes de ela se mudar para o bairro. Conceição M. Barbosa. O M ela nunca tinha descoberto o que era, porque nunca tinha tido conversa suficiente com a mulher para perguntar. Dona Conceição tinha uns 70 anos, talvez mais, com aquela idade de pessoa do interior que envelhece de um jeito que não tem número exato, que pode ser 70 ou pode ser 80, e a diferença não aparece no rosto, porque o rosto sempre teve aquele ar de quem já viu muita coisa e parou de se surpreender. Cabelo branco preso, roupas escuras, uma postura de coluna reta que parecia esforço, mas que provavelmente era só o jeito dela. Nos 2 anos que Viviane morava ao lado, elas tinham trocado talvez 20 palavras. Bom dia quando se cruzavam no portão. Com licença quando o gato de uma entrava no quintal da outra. Uma vez, Dona Conceição tinha batido na porta de Viviane para devolver uma correspondência que tinha chegado errada. Tinha entregado o envelope sem entrar, tinha dito boa tarde e tinha ido embora antes que Viviane tivesse processado o que aconteceu. Não era hostilidade, era distância. Havia uma diferença, que era a mesma diferença entre porta fechada e porta trancada, que em uma a gente não entra, mas em outra a gente nem tenta. Viviane tinha aprendido a não tentar. Foi numa segunda-feira de junho que ela notou pela primeira vez. Estava saindo para a escola de manhã cedo, ainda escuro, com o casaco fechado até o queixo e a bolsa no ombro, e passou pela frente da casa de Dona Conceição. A luz da sala estava acesa, como sempre, porque Dona Conceição acordava cedo. Isso Viviane sabia de 2 anos de janela iluminada antes das 6. Na terça, a luz estava acesa também. Na quarta. Quinta de manhã, Viviane saiu mais tarde por causa de uma reunião cancelada e passou pela casa às 8. A luz ainda estava acesa. Aquilo era diferente. Dona Conceição apagava a luz da sala quando o sol entrava. Era um padrão que Viviane tinha observado sem perceber que estava observando. Ela parou na calçada, olhando para a janela iluminada. Ficou assim por um momento. Depois foi trabalhar. Na sexta de manhã, a luz ainda estava acesa. E a cortina da janela da sala, que Dona Conceição abria todo dia com o sol, estava fechada. Viviane ficou parada na calçada por mais tempo dessa vez.
Havia uma coisa que puxava nela, um instinto simples de vizinha que dizia que alguma coisa estava diferente e que diferente merecia verificação. Mas havia também aquela distância construída em 2 anos de bom dia e com licença e porta fechada, que pesava do outro lado e dizia que não era lugar dela, e que a mulher provavelmente estava bem, e que meter o nariz em vida alheia sem ser convidada era o tipo de coisa que se arrepende. Ela foi trabalhar. No sábado de manhã, a cortina continuava fechada. Viviane ficou olhando pela janela da sua própria sala por um tempo que ela depois não soube dizer quanto foi. Depois, pegou o casaco, saiu, foi até a porta de Dona Conceição e bateu. Silêncio. Bateu de novo. Mais silêncio. Mas havia um barulho suave por baixo do silêncio, difícil de identificar, que ela só percebeu porque estava prestando atenção. Dona Conceição? Ela chamou. Nada. Dona Conceição, sou a Viviane, a vizinha. Uma pausa. A senhora está bem? Um barulho. Passos lentos, muito lentos. A porta abriu. Dona Conceição estava de pé na soleira com uma expressão que Viviane não tinha visto antes, porque não tinha tido oportunidade de ver muita expressão nela. Estava com o robe de lã escuro, o cabelo branco solto, que era a primeira vez que Viviane via o cabelo dela solto, e havia naquela imagem uma vulnerabilidade que contrastava com toda a compostura que ela tinha demonstrado em 2 anos de bom dia e boa tarde. Estava claramente doente. Os olhos brilhantes de febre, a pele do rosto com aquela palidez cinzenta de quem está mal faz mais de um dia. Uma mão no batente da porta para se segurar. Estou bem, Dona Conceição disse. A voz estava rouca. Viviane olhou para ela. A senhora não está bem, ela disse, com toda a gentileza e toda a firmeza que conseguiu colocar na mesma frase. Dona Conceição ficou olhando para ela por um momento, com aquela expressão que era difícil de ler, que tinha camadas, que era mais do que só doente na porta de casa. Não precisa se preocupar, ela disse. Eu resolvo. Como a senhora está resolvendo faz quantos dias? Silêncio. 3, Dona Conceição disse, num tom que era relutância pura. 3 dias sozinha com febre, com a cortina fechada, sem luz apagada de dia. Viviane ficou olhando para ela por um segundo. Eu vou fazer uma sopa, ela disse. A senhora pode fechar a porta e deitar enquanto eu faço. Eu bato quando estiver pronto. Não precisa. Eu sei que não precisa, Viviane disse. Mas eu vou fazer assim mesmo. Dona Conceição ficou olhando para ela. Havia naquele olhar uma coisa que Viviane não esperava encontrar, que era uma luta pequena e visível entre o orgulho que dizia não precisa e o corpo que dizia precisa sim. O corpo ganhou. Tá bom, Dona Conceição disse em voz baixa. Depois fechou a porta. Viviane voltou para casa, foi até a cozinha, abriu a geladeira. Tinha cenoura, batata, um pedaço de frango que estava bom ainda. Tinha alho, tinha cebola, tinha aquele maço de salsinha que ela comprava e usava metade, e a outra metade ficava murchando na geladeira. Tinha o suficiente para a sopa. Ela fez a sopa com aquela concentração de quem está fazendo coisas simples, mas com propósito, que é diferente de fazer coisas simples sem pensar. Cortou os legumes, dourou o alho na panela, colocou o frango, deixou pegar sabor antes de colocar a água. O cheiro tomou a cozinha, aquele cheiro de sopa que é um dos cheiros mais honestos do mundo, que não tem pretensão nenhuma, só tem intenção de alimentar. Enquanto esperava, foi até a janela e olhou para a casa de Dona Conceição. A cortina continuava fechada. A luz estava acesa. Ela ficou pensando no que sabia sobre a mulher, que era muito pouco. Morava sozinha, isso era certo. Não recebia visita, pelo menos não que Viviane tivesse visto em 2 anos. Não saía muito.
Uma vez por semana, ia ao mercadinho no fim da rua com uma sacola de tecido. Tinha um gato cinza que ficava na janela, que Viviane não tinha visto nos últimos dias e que provavelmente estava dentro, dormindo com a dona doente. Tinha família? Filho? Alguém que soubesse que ela estava assim? Viviane não sabia. E a resposta mais provável, baseada em 2 anos de observação, era que se tivesse família, a família não aparecia muito. A sopa ficou pronta. Ela encheu um pote com tampa, colocou numa sacola com uma colher e um guardanapo e foi até a porta de Dona Conceição. Bateu suave. A porta abriu mais rápido dessa vez, como se ela tivesse esperando perto. Dona Conceição tinha colocado o cabelo no coque, que era um gesto pequeno, mas que Viviane notou, e que dizia alguma coisa sobre aquela mulher, que mesmo doente e sozinha, e abrindo a porta para a vizinha com quem mal falava, tinha arrumado o cabelo antes de abrir. "Sopa", Viviane disse, entregando a sacola. Dona Conceição pegou. "Obrigada", ela disse, a voz ainda rouca, mas com uma qualidade diferente, menos distante. "Tem remédio em casa?" Viviane perguntou. "Pra febre." "Tenho." "Tá tomando?" "Tô." "Bom." Viviane ficou um momento. "Se precisar de alguma coisa, bate na parede. A parede entre as duas casas é fina, eu ouço." Dona Conceição ficou olhando para ela com aquela expressão de camadas que ela ainda não sabia ler. "Você não precisava", ela disse. "Vizinha precisa", Viviane disse, simples. Algo passou pelo rosto de Dona Conceição. Rápido, suave, difícil de nomear. Era alguma coisa entre reconhecimento e uma emoção mais funda que ela segurou antes de aparecer. "Como você se chama?" Dona Conceição perguntou. Viviane piscou. 2 anos de vizinhança e ela não sabia o nome. "Viviane", ela disse. "Conceição", a mulher disse. "Pode chamar de Conceição, não de Dona. Conceição." "Melhoras, Conceição", Viviane disse. A mulher fechou a porta. Viviane ficou na calçada por um momento com um frio de junho na nuca e aquela sensação de quando alguma coisa pequena acontece que não é pequena, que parece pequena por fora, mas que tem peso diferente, do tipo que a gente só identifica direito mais tarde, quando olha para trás de um ponto suficientemente distante. Voltou para casa. Naquela noite, deitada na cama com o casaco em cima do cobertor, porque o frio de junho entrava pelas frestas, ela ouviu um barulho suave do outro lado da parede. Era o gato de Conceição. Miando baixinho, aquele miado de gato que está reclamando de algo sem urgência. Viviane ficou ouvindo por um momento. Depois, fechou os olhos. Do outro lado da parede fina, a 2 metros de distância, havia uma mulher de cabelo branco com febre que tinha arrumado o coque antes de abrir a porta, que tinha dito, pode chamar de Conceição, que morava sozinha fazia tempo demais, sem que ninguém soubesse quanto tempo era demais. O vento batia na janela. O inverno tinha chegado cedo naquele ano. E Viviane estava começando a achar que talvez não fosse por acaso. Foi numa quinta de tarde do começo de julho que Conceição contou sobre a caixa. Não foi direto, nunca era direto com ela, que era o jeito dela de chegar nas coisas, por volta, por aproximação, como quem se aproxima de animal assustado que vai fugir se a gente vem de frente. Viviane tinha aprendido isso nas semanas anteriores e tinha aprendido a se mover do mesmo jeito, devagar, sem pressa, deixando o espaço ser espaço. Estavam na cozinha com o chá de sempre, quando Conceição disse, olhando para o miúdo que estava no peitoril da janela: "Você viu a caixa no galpão?" Não era pergunta. Viviane ficou quieta por um momento. "Vi", ela disse. "Não fui lá ver de perto, só vi da porta." "Eu sei." Conceição tomou o chá. "Eu vi você olhando." Silêncio. "Você não precisa me contar nada", Viviane disse. "Eu sei que não preciso." Conceição pousou a xícara.
Mas faz 30 anos que eu não conto para ninguém. E 30 anos é tempo demais para uma coisa ficar só dentro. O frio batia na janela. O miúdo estava olhando para o quintal com aquela atenção de gato que viu alguma coisa que os humanos não viram. A caixa era do Renato, Conceição disse. Viviane ficou quieta, deixou o nome pousar. Meu marido, Conceição continuou. Foi marido por 11 anos. Depois não foi mais. Ele morreu? Viviane perguntou, devagar. Não. Uma pausa. Foi embora. Duas palavras que tinham um peso diferente de morreu, que era um peso específico, o peso de pessoa que escolheu ir, que é diferente do peso de pessoa que foi levada. Foi embora como? Viviane perguntou. Como se vai embora quando se vai embora? Conceição disse, seca, mas sem raiva, com aquela secura de quem processou a raiva faz muito tempo e o que sobrou foi só o fato. Uma manhã ele estava, na outra não estava. Tinha deixado a chave em cima da mesa da cozinha e uma carta que eu li uma vez e não li mais. Viviane ficou olhando para ela. Você guardou a carta? Guardei na caixa. Conceição olhou para o quintal pela janela. Com outras coisas dele que ficaram. Umas fotos, o relógio que o pai dele tinha dado, uma faca de cabo de osso que ele gostava muito e que esqueceu ou deixou de propósito, nunca soube. Por que você guarda? Pergunta boa. Ela ficou em silêncio por um momento. No começo guardei porque achei que ele voltava. Depois guardei porque jogar fora parecia admitir uma coisa que eu ainda não estava pronta para admitir. Depois virou costume. Uma pausa. E agora guardo porque a história é minha. Mesmo que seja história que dói, é minha. Viviane entendeu aquilo com o corpo inteiro, antes de entender com a cabeça, que era o tipo de entendimento que vem de experiência própria e não de raciocínio. A aliança do Hélio, ela disse, devagar. Eu tirei 6 meses depois. Não consigo usar e não consigo jogar fora. Fica numa caixa embaixo da cama. Conceição olhou para ela. Caixa embaixo da cama, ela repetiu. Caixa no galpão, Viviane disse. Ficaram olhando uma para outra por um momento, com aquele reconhecimento entre elas que era diferente de simpatia, que era mais fundo, que era o reconhecimento de quem carrega coisa parecida de jeito diferente. Você abriu a carta alguma vez depois da primeira? Viviane perguntou. Não. Por quê? Conceição ficou olhando para o chá. Porque na primeira vez eu li com raiva, ela disse. E com raiva a gente lê errado. Lê o que quer encontrar, não o que está escrito. Uma pausa longa. E depois nunca mais tive coragem de ler de novo com um olho diferente. 30 anos, Viviane disse. 30 anos. O miúdo desceu do peitoril, foi até Conceição, pulou no colo dela com aquela precisão de gato que calcula o salto antes de dar. Ela colocou a mão nele automaticamente, aquele gesto de anos. Você sabe onde ele está? Viviane perguntou. O Renato? Não sei. Conceição acariciou o gato. Nos primeiros anos eu sabia de notícia por conhecidos. Depois as notícias pararam e eu parei de perguntar. Uma pausa. Pode estar em qualquer lugar. Pode não estar em lugar nenhum mais. Viviane ficou olhando para ela. Havia uma coisa que ela queria perguntar e que ficou um momento na borda antes de sair. Você ficou com raiva por muito tempo? Ela disse. Conceição ficou quieta por um tempo que Viviane não mediu. Fiquei, ela disse por fim. A raiva foi embora devagar. Levou uns 10 anos. Ela olhou para o miúdo no colo. O que ficou depois da raiva foi mais difícil de carregar do que a raiva. O que ficou? A pergunta, ela disse. Por que ele foi? O que eu fiz ou não fiz, ou devia ter feito diferente? Uma pausa. A raiva é mais fácil de carregar porque a raiva coloca a culpa fora.
Quando a raiva vai embora, a pergunta fica. E a pergunta não tem culpado certo. E isso é mais pesado. Viviane ficou pensando naquilo. Com o Hélio foi diferente, ela disse, devagar. Ele não escolheu ir. Então não tem pergunta sobre o que eu podia ter feito diferente. Mas tem uma outra pergunta que é quase pior. Qual? E agora? Viviane olhou para as mãos. Ele não teve escolha. E eu tenho. Eu tenho que escolher como viver o resto. E essa escolha parece uma traição toda vez que eu começo a fazer ela. O silêncio que se formou era do tipo que tem substância, que não é ausência de som, mas presença de coisa importante que está sendo digerida pelos dois lados ao mesmo tempo. Não é traição, Conceição disse, com aquela firmeza dela que não tinha julgamento, só convicção. É o que ele queria para você se pudesse querer. Você não conheceu ele. Não precisei. Ela olhou para Viviane. Homem que é bom marido quer que a mulher viva depois dele. Não quer que ela pare junto. Viviane ficou olhando para ela com os olhos que estavam ficando úmidos de um jeito que ela não tinha planejado. Como você sabe que ele era bom marido? Ela perguntou, com a voz um pouco menor. Porque você ainda está com a aliança na caixa embaixo da cama 2 anos depois, Conceição disse. Mulher que sofre assim de marido ruim não sofre desse jeito. Sofre de outro jeito. Viviane ficou olhando para ela. Depois abaixou a cabeça, olhou para a xícara. Ficou assim por um momento. Conceição não disse mais nada. Deixou o silêncio ser o que precisava ser, que era outra coisa que ela tinha aprendido em 23 anos de sala de aula, que era que às vezes a coisa mais útil que uma pessoa pode fazer é não falar. O miúdo saiu do colo de Conceição, foi até Viviane, farejou a mão dela e foi embora para o quarto. Ele aprovou de novo, Conceição disse. Viviane riu. Saiu pequeno e um pouco úmido, mas saiu, que era o tipo de riso que aparece quando a emoção e o alívio chegam juntos e o corpo não sabe o que fazer com os dois ao mesmo tempo. Ele é seletivo, Viviane disse. É. Conceição pegou a xícara de novo. Só aprova gente que vale a pena. Foram os dias seguintes que mostraram que aquela conversa tinha mudado alguma coisa entre elas. Não nas palavras. As palavras continuaram no mesmo ritmo. Chá e biscoito, e plantas, e escola, e frio. Era em outra coisa. Era no jeito que Conceição abria a porta antes de Viviane bater, como se ouvisse os passos dela na calçada. Era no jeito que Viviane parava de explicar o contexto das histórias que contava, porque Conceição já tinha contexto suficiente. Era no jeito que o silêncio entre elas tinha ficado diferente, mais habitável, do tipo que não precisa ser preenchido. Na sexta de manhã, Viviane estava regando a horta de Conceição quando encontrou algo. Estava de joelho no canteiro de coentro, tirando um mato que tinha crescido entre as plantas, quando a enxada bateu em algo duro embaixo da terra. Ela pensou que era pedra, que era comum, mas quando tirou a terra em volta com a mão, era diferente de pedra. Era uma lata de metal. Pequena, redonda, do tipo que antigamente guardava biscoito ou bala, com a tampa enferrujada, mas fechada. Estava enterrada com cuidado, não funda, uns 15 centímetros, mas enterrada de propósito, não caída por acidente. Viviane ficou olhando para a lata nas mãos. Conceição! Ela chamou. Conceição estava do outro lado da horta. Veio, olhou para a lata e a expressão dela mudou de um jeito que Viviane não tinha visto ainda, que era uma expressão que não era surpresa, era reconhecimento, do tipo que aparece quando a gente encontra algo que sabia que existia, mas tinha esquecido onde estava. Eu enterrei isso, Conceição disse, em voz baixa. O que é? Conceição ficou olhando para a lata por um momento. Cartas, ela disse, que eu escrevi para ele depois que ele foi.
Uma pausa. Eu nunca mandei. Escrevi, guardei numa lata e enterrei no quintal porque não sabia o que fazer com elas e não queria que ficassem dentro de casa, mas não queria jogar fora. Viviane ficou olhando para ela. Quantas cartas? Não sei. Conceição pegou a lata das mãos de Viviane com cuidado. Escrevi por uns 2 anos. Quando parava de escrever, ia até o quintal, colocava na lata, fechava. Ela virou a lata nas mãos. Depois parei de escrever e esqueci onde tinha enterrado. E agora que achou? Conceição ficou olhando para a lata enferrujada nas mãos por um momento longo. O vento passava suave pelo quintal, sacudindo as ervas, trazendo aquele cheiro de terra e frio que era o cheiro de julho no interior. Lá na rua passou um carro devagar. O miúdo apareceu na janela da cozinha olhando para elas duas com aquela atenção de sentinela. Agora que achei, Conceição disse, devagar. Acho que é hora de ler. Viviane ficou quieta. Você quer ler sozinha? Ela disse. Não era pergunta. Não sei, Conceição disse. E havia naquilo uma honestidade que era nova, que ela não tinha usado ainda naquele jeito, que era a honestidade de não saber. 30 anos eu fiz tudo sozinha. Ela olhou para Viviane. Não sei mais se quero continuar fazendo. Viviane ficou olhando para ela. A professora de história de 70 anos com a lata enferrujada nas mãos e a expressão de quem chegou num ponto onde o hábito de fazer sozinha está colidindo com alguma coisa mais nova e mais difícil de nomear. Então não faz sozinha, Viviane disse, simples. Conceição ficou olhando para ela por um momento. Depois olhou para a lata. Não hoje, ela disse. Hoje eu só seguro. Tá bom, Viviane disse. Hoje você só segura. Elas voltaram para dentro. Conceição colocou a lata em cima da mesa da cozinha, do lado da xícara de chá, e ficou olhando para ela enquanto tomavam um chá do fim de tarde. Não abriu. Só ficou olhando como quem está se acostumando com a presença de uma coisa que ficou ausente por muito tempo. Viviane não falou sobre a lata. Falou de outras coisas, da escola, de um aluno que tinha feito uma redação surpreendentemente boa sobre o avô, do miúdo que tinha derrubado o vasinho de manjericão do peitoril mais cedo. Quando foi embora, já de noite, Conceição ficou na porta da varanda como sempre. Viviane, ela disse. Viviane parou na calçada. Obrigada, Conceição disse, por não perguntar mais do que eu disse. Viviane ficou olhando para ela na luz da varanda, a lata provavelmente ainda em cima da mesa atrás dela, o miúdo provavelmente em algum lugar do escuro da sala. Você vai me contar quando estiver pronta, Viviane disse. Eu sei esperar. Conceição ficou olhando para ela por um momento com aquela expressão de camadas. Como você sabe esperar tão bem? Ela perguntou. Aprendi com os alunos, Viviane disse. Criança conta quando está pronta. Antes disso, você pode perguntar o quanto quiser que não adianta. Conceição ficou quieta. Adulto também, ela disse por fim. Adulto também, Viviane concordou. Foi embora pela calçada com um frio de julho na nuca e a sensação de que havia uma coisa se movendo naquela casa do lado, devagar, como quando o gelo começa a derreter no inverno, que não acontece de uma vez, acontece por dentro primeiro, onde ninguém vê, e só aparece por fora quando já foi longe demais para voltar. A lata ficou em cima da mesa por 3 dias. Viviane sabia, porque via ela toda vez que entrava na cozinha de Conceição, que era todo dia agora, terça e quinta e sábado, e às vezes sem dia certo, só quando o caminho passava por lá, ou quando havia motivo, ou quando não havia motivo nenhum além de estar. A lata estava sempre no mesmo lugar, do lado do vasinho de manjericão que tinha voltado para o peitoril depois do tombo do miúdo, e Conceição não falava sobre ela,
E Viviane não perguntava, e a lata ficava lá como uma presença terceira que os dois sabiam que estava, mas que ainda não tinha sido convidada para conversa. Na segunda-feira de tarde, Viviane chegou e a lata não estava na mesa. Ela notou antes de tirar o casaco. Ficou um segundo olhando para o lugar vazio ao lado do manjericão. Conceição estava na cozinha esquentando a água. Não disse nada sobre a lata. Viviane tirou o casaco, sentou, também não disse. Tomaram o chá. No meio do chá, Conceição disse, sem olhar para ela: "Eu li." Viviane ficou quieta. "Ontem de noite," Conceição continuou, "eu fiz chá, sentei na mesa, abri a lata e li tudo." "Como foi?" Viviane perguntou, devagar. Conceição ficou olhando para a xícara por um tempo. "Eu não me reconheci," ela disse. "A mulher que escreveu aquelas cartas. Eu sei que era eu, a letra é minha, as memórias são minhas. Mas o jeito que ela escrevia, o que ela sentia, como ela via as coisas." Ela sacudiu a cabeça levemente. "Era outra pessoa. Uma pessoa que eu fui e que não sou mais." "Isso é bom ou é ruim?" Viviane perguntou. "As duas coisas." Conceição tomou o chá. "É bom porque significa que eu mudei, que 30 anos não passaram em vão, que alguma coisa foi processada, que eu não sou mais a mulher com raiva que escrevia carta de madrugada para homem que tinha ido embora." Uma pausa. "E é ruim porque essa mulher sentia muito, com uma intensidade que eu não sinto mais do mesmo jeito, e tem uma perda nisso também, mesmo que o que ela sentia fosse dor." Viviane ficou pensando naquilo. "O que as cartas diziam?" ela perguntou. "Se você quiser contar." Conceição ficou quieta por um momento. "As primeiras eram raiva," ela disse. "Pura raiva. Coisas que eu nunca diria em voz alta, mas que escrevi porque precisava colocar em algum lugar." Ela quase sorriu. "Eu tinha um vocabulário considerável para xingamento quando queria." Viviane riu. "As do meio eram perguntas." Conceição continuou. "Por que ele foi? O que aconteceu? Se eu tinha feito algo? Se ele tinha feito algo? Se era possível consertar?" Ela olhou para o quintal pela janela. Perguntas que não tinham destinatário porque eu nunca mandei as cartas, então as perguntas ficaram sem resposta. "E as últimas?" Conceição ficou quieta por mais tempo dessa vez. "As últimas eram diferentes," ela disse. "Eu devia ter escrito umas 6 meses antes de parar. E nas últimas, eu não estava mais com raiva e não estava mais perguntando. Estava só contando o dia." Ela virou a xícara nas mãos, contando o que tinha feito, o que tinha plantado no quintal, o que tinha acontecido na escola, como se ele ainda fosse ler, como se fosse carta normal de pessoa para pessoa que se importa. O silêncio que veio tinha uma qualidade de tristeza que não era pesada, era suave, do tipo que aparece quando a gente entende uma coisa que estava esperando ser entendida. "Você ainda se importava?" Viviane disse. "Eu ainda me importava," Conceição confirmou. "Mesmo com raiva, mesmo com as perguntas, mesmo depois de tudo. Alguma coisa ainda se importava." Ela olhou para Viviane. "Isso me incomodou por muito tempo. Parecia fraqueza. Parecia que eu devia ter parado de me importar muito antes." "Não é fraqueza," Viviane disse. "Eu sei disso agora." Conceição pousou a xícara. Na época não sabia. O miúdo entrou na cozinha, foi até a tigela de água, bebeu com aquela delicadeza de gato, foi embora. "O que você vai fazer com as cartas?" Viviane perguntou. "Não sei ainda." Conceição olhou para a direção do galpão, onde a caixa de madeira ainda estava. "Mas não vou enterrar de novo." "Progresso," Viviane disse. "É o que é," ela concordou. Foi na quinta seguinte que Conceição mostrou a foto. Tinham terminado o chá e estavam na sala, que era raro, porque elas geralmente ficavam na cozinha. Mas naquele dia Conceição tinha dito: "Vem ver uma coisa," e Viviane tinha ido. A sala tinha aquela organização toda de antes, com os quadros na parede e as plantas nos cantos, mas havia uma gaveta da cômoda que estava aberta, e em cima da cômoda havia uma foto que não estava lá antes.
Era uma foto preto e branco, pequena, com bordas amareladas de tempo. Dois jovens numa varanda, um homem e uma mulher, olhando para a câmera com aquela expressão de foto antiga, que não é sorriso aberto, mas tem alegria assim mesmo, uma alegria contida que aparece nos olhos antes de aparecer na boca. A mulher era Conceição. Mais jovem, cabelo escuro, o rosto com a mesma estrutura de agora, mas sem os anos em cima. Tinha uma leveza nela naquela foto que era diferente da Conceição que Viviane conhecia. Não porque a atual fosse pesada, mas porque a da foto ainda não tinha carregado o que veio depois. O homem do lado dela era jovem também, uns 30 anos, de ombros largos e expressão séria que tinha alguma coisa de gentileza por baixo. O Renato, Viviane disse. Não era pergunta. O Renato, Conceição confirmou. Viviane ficou olhando para a foto. Você era bonita, ela disse. Era, Conceição disse, sem falsa modéstia. Ele também era. Era. Uma pausa. Isso não ajudava. Viviane olhou para ela. Como assim? Homem bonito que sabe que é bonito tem mobilidade, Conceição disse, com aquela secura dela que não era amargura, era só fato. Tem mais opção de ir embora porque sabe que tem destino quando vai. Viviane ficou olhando para a foto de novo. Você acha que foi isso? Acho que foi parte. Conceição pegou a foto, ficou olhando. Mas eu fui professora de história. Aprendi que as coisas nunca têm uma causa só. Tem camadas. Ela colocou a foto de volta na cômoda. O Renato foi embora por várias razões que eu passei anos tentando catalogar. No fim, parei de catalogar porque a lista não mudava o fato. Qual era o fato? Que ele foi, ela disse, e que eu fiquei, e que ficar foi a decisão certa, mesmo que na época não parecesse. Viviane ficou olhando para a foto na cômoda. Você não foi embora também, ela disse. Você podia ter ido. Podia ter vendido a casa, mudado de cidade. Podia. Por que não foi? Conceição ficou quieta por um momento, olhando para a foto. Porque essa casa era minha antes de ser nossa, ela disse. Eu comprei antes de conhecer ele. Eu plantei o quintal. Eu pintei as paredes. Eu escolhi cada planta. Uma pausa. Quando ele foi, eu decidi que não ia deixar que a ausência dele me tirasse do lugar que era meu, antes de ser nosso. Essa casa sempre foi mais minha do que dele. Ele é que não sabia. Havia naquilo uma dignidade que Viviane reconheceu e que a tocou de um jeito específico. Eu fiz o contrário, Viviane disse, devagar. A casa era mais do Hélio do que minha. Ele que escolheu o bairro, ele que construiu a cerca, ele que plantou a goiabeira no quintal. Ela olhou para a janela, na direção da casa dela. E eu fiquei assim mesmo. Não porque era meu lugar, mas porque ir embora parecia abandonar ele de novo. Conceição olhou para ela. E agora? Ela disse. Ainda parece assim? Viviane ficou pensando na pergunta de verdade, que era o que Conceição sempre merecia. Resposta de verdade. Menos, ela disse. Vai ficando menos. Isso é o inverno passando, Conceição disse. Não porque ficou mais quente, porque o corpo foi se acostumando com o frio. Viviane ficou olhando para ela. Você é professora de história, mas devia ter sido de filosofia, ela disse. História é filosofia com data, Conceição disse. Viviane riu. Conceição ficou com aquele quase sorriso dela, que era o máximo que ela dava na maioria das vezes, mas que Viviane tinha aprendido a receber como presente completo. Foi no sábado seguinte que aconteceu a coisa que mudou tudo. Viviane tinha ido regar a horta de manhã cedo como de costume, as duas de casaco, o bafo branco no frio de julho. Estavam no canteiro de salsinha quando o celular de Viviane tocou. Ela olhou para o número. Era um número que ela não tinha salvo, mas que reconheceu de imediato porque era um número que ficava na ficha de emergência da escola, o número de contato que ela tinha colocado 2 anos atrás, quando ainda havia alguém para colocar. Era o número da casa da mãe do Hélio.
Ela ficou olhando para o celular por um momento, com aquela paralisia de quem está processando uma informação antes de poder agir. Atende, Conceição disse, sem olhar para ela, continuando a regar. Viviane atendeu. Era a sogra. A voz era de sempre. Aquela voz de mulher do interior que fala devagar e direto, sem enfeite. Ela disse que estava ligando porque tinha encontrado uma coisa entre os pertences do Hélio que ela tinha ficado guardando desde o enterro sem saber o que fazer. Uma caixa com cartas. Cartas que o Hélio tinha escrito para Viviane e que nunca tinha mandado. Cartas? Viviane disse. Cartas, a sogra confirmou. Umas 15, talvez mais. Com data. A mais recente é da semana antes de ele... Ela parou. Da semana antes. Viviane ficou parada no meio da horta com o celular na mão e o coração fazendo uma coisa que ela não sabia nomear, que era ao mesmo tempo medo e querer, e aquela dor específica que aparece quando alguma coisa que estava fechado começa a abrir. Eu posso trazer, a sogra disse. Ou você vem buscar. Fica como você preferir. Eu vou buscar, Viviane disse. Essa semana eu vou. Desligou. Ficou parada no canteiro de salsinha por um momento com o celular na mão. Conceição tinha parado de regar. Estava olhando para ela. Viviane virou. O Hélio escrevia cartas para mim, ela disse. Que ele nunca mandou. A mãe dele achou. Conceição ficou absolutamente quieta. Havia entre as duas, no meio da horta de julho, com o frio e o cheiro de terra e as ervas em volta, um silêncio que tinha a textura de espelho, que era o silêncio de dois lados da mesma coisa se olhando, que era cartas não mandadas e latas enterradas e caixas no galpão e caixas embaixo da cama e o peso de coisa guardada que finalmente está sendo chamada para aparecer. Cartas que ele nunca mandou, Conceição disse, em voz baixa. Como as suas, Viviane disse. Como as minhas. O vento passou pelo quintal, suave e frio, sacudindo as ervas. Você vai ler? Conceição perguntou. Vou, Viviane disse, sem hesitar dessa vez. Eu vou ler tudo. Conceição ficou olhando para ela por um momento com aquela expressão de camadas que Viviane tinha aprendido a ler, mas que naquele momento tinha uma camada nova, que era orgulho, simples e quieto. Boa, ela disse, e voltaram a regar a horta. As duas mulheres no canteiro, com o frio de julho na nuca e as ervas crescendo entre elas, e aquelas histórias em paralelo que tinham chegado ao mesmo ponto por caminhos completamente diferentes, que era o ponto onde a coisa guardada não podia mais ficar guardada porque a vida estava cobrando que aparecesse. O inverno estava na metade, e dentro das duas casas vizinhas havia coisas que estavam finalmente começando a descongelar. Viviane foi buscar as cartas na quarta-feira. A casa da sogra ficava a 40 minutos de ônibus, num bairro do outro lado da cidade pequena, numa rua com árvores que o Hélio tinha descrito tantas vezes que Viviane conhecia o caminho de cabeça antes de ter ido de fato. Ele cresceu naquela rua. Aprendeu a andar de bicicleta naquela calçada. Tinha uma mangueira na frente da casa que ele dizia que era a mangueira mais velha do município e que provavelmente estava exagerando, mas talvez não estivesse. A mangueira estava lá. Viviane ficou olhando para ela por um segundo antes de bater no portão. A sogra abriu. Dona Sônia, 70 anos, cabelo branco curto, os olhos do Hélio no rosto de mulher mais velha, que era uma coisa que Viviane tinha aprendido a ver sem que doesse tanto. As duas se abraçaram na soleira com aquele abraço de pessoas que compartilharam perda e que não precisam de palavras antes do abraço. Entra, Dona Sônia disse. Tem café. Tinha café e tinha bolo de laranja e tinha a sala com as fotos do Hélio na parede que Viviane tinha aprendido a olhar de frente em vez de desviar, que era um progresso que ela não tinha percebido que fez até perceber que estava fazendo. Sentaram. Tomaram um café. Falaram do inverno,
da saúde de Dona Sônia que estava boa, de uma prima do Hélio que tinha tido filho. Depois, Dona Sônia foi até o quarto e voltou com uma caixa de sapato. Era uma caixa comum, de sapato masculino, com a tampa colocada de qualquer jeito em cima. Tinha o nome de Viviane escrito na tampa com caneta, a letra do Hélio que ela reconheceu antes de ver de perto, aquela letra grande e um pouco inclinada para a esquerda, que era só dele. Eu achei quando estava arrumando o guarda-roupa dele, Dona Sônia disse, colocando a caixa na mesa entre elas. Demorei para ligar porque não sabia se era certo, se você ia querer. Ela olhou para Viviane. Mas fui pensando que se fosse eu, ia querer. Você fez certo, Viviane disse. Ela ficou olhando para a caixa por um momento. Depois colocou a mão em cima da tampa, devagar, como quem está verificando se é real antes de abrir. Era real. Você pode abrir aqui ou levar para casa, Dona Sônia disse. Fica como você quiser. Vou levar, Viviane disse, se a senhora não se importar. Claro que não. Dona Sônia colocou a mão na mão dela por um segundo, breve e firme. Ele gostava muito de você. Você sabe disso. Eu sei, Viviane disse. E sabia. Mas ouvir ainda tinha peso diferente de saber. Ela voltou de ônibus com a caixa no colo. Ficou o caminho todo com as mãos em cima da tampa, sentindo o papelão, olhando pela janela para o interior que passava, o campo seco de julho, o gado parado na sombra das árvores, o céu azul duro de inverno que não tinha nuvem nenhuma. Chegou em casa, colocou a caixa na mesa da cozinha. Ficou olhando para ela. Tinha uma coisa que ela sabia que precisava fazer antes de abrir, que era ir ao lado. Não para pedir permissão, não para buscar coragem. Era outra coisa. Era o instinto de que há momentos que ficam melhores quando tem testemunha, que há uma diferença entre viver coisa sozinha e viver coisa com alguém do lado que não interfere, mas que está. Foi até a casa de Conceição e bateu. A porta abriu. Conceição olhou para ela, olhou para o rosto dela, entendeu antes de qualquer palavra. Você foi buscar, ela disse. Fui. Tá na minha mesa. Você quer companhia? Quero, Viviane disse. Simples, sem custo, que era diferente de como teria dito 3 meses atrás, quando pedir companhia ainda parecia vulnerabilidade demais. Conceição pegou o casaco no gancho da porta. Sentaram na mesa da cozinha de Viviane com a caixa entre elas. O fogão a gás estava aceso porque Viviane tinha colocado água antes de ir ao lado, e a cozinha estava aquecendo devagar com aquele calor doméstico de cozinha pequena, que é um dos melhores tipos de calor que existem. Lá fora, o vento batia na janela, mas era um vento de fora, que ficava do lado de fora. Viviane abriu a caixa. As cartas estavam dobradas, cada uma na própria dobra, sem envelope, sem ordem aparente. Ela pegou a primeira, olhou para o papel. A letra do Hélio, grande e inclinada para a esquerda. Ficou olhando por um momento sem ler. Pode demorar o quanto precisar, Conceição disse, do outro lado da mesa. Viviane começou a ler. Não em voz alta, em silêncio, com os olhos, enquanto Conceição ficava quieta do outro lado com as mãos na xícara de chá que tinha feito sem perguntar, que era o jeito dela de ocupar espaço sem ocupar espaço. A primeira carta era de 2 anos antes do fim. O Hélio escrevendo de madrugada, ele dizia que era madrugada, sobre uma coisa boba que tinha acontecido no trabalho, uma discussão com um colega, e que ele estava com raiva e não queria acordar ela, mas queria falar e então estava escrevendo. A carta era quase divertida, tinha aquele humor seco dele que ela sentiu saudade com uma fisicalidade que não esperava, que era a saudade que aparece no peito antes de aparecer no pensamento. A segunda era de 1 ano e meio antes, sobre ela, sobre como ela tinha ficado gripada e ele tinha ficado acordado, ouvindo ela respirar, para ter certeza que estava bem. E como, naquele momento, ele tinha pensado que o maior medo da vida dele era que alguma coisa acontecesse com ela. Viviane parou nessa carta. Ficou olhando para o papel. Conceição não disse nada.
Ela dobrou a carta com cuidado, colocou do lado, pegou a próxima. Foram horas assim. Ela lendo, Conceição presente sem interferir, o chá sendo refeito quando esfriava, o fogo de julho batendo na janela lá fora. As cartas eram do tipo mais comum e mais extraordinário ao mesmo tempo, que eram as cartas de pessoa que amava e não disse tudo o que sentia, porque o dia a dia não dá espaço para dizer tudo. E então escrevia de madrugada quando estava com um sentimento grande demais para caber em silêncio. A 12ª carta era de 3 semanas antes do fim. Viviane soube pelo papel que era diferente dos outros, mais amassado, como se tivesse sido dobrado e desdobrado várias vezes. Leu devagar. O Hélio escrevia sobre o diagnóstico, que ele sabia fazia um mês, que não tinha contado ainda porque estava procurando as palavras certas e não estava achando. Que tinha medo não da coisa em si, mas do rosto dela quando ele contasse. Que o rosto dela, quando estava assustada, era a coisa mais difícil de ver no mundo, porque ele não conseguia deixar ela com aquele rosto sem querer consertar, e dessa vez não ia conseguir consertar. Ele tinha escrito: "Eu vou te contar essa semana. Só preciso de mais um dia para achar as palavras." Viviane ficou com o papel na mão por um tempo que não mediu. Ele tinha contado. Tinha achado as palavras. Ela tinha ficado com aquele rosto que ele descrevia, e ele tinha ficado do lado tentando consertar até o fim. Mas agora, ela sabia que ele tinha ficado acordado de madrugada antes disso, procurando as palavras. Que tinha pensado no rosto dela antes de pensar em qualquer outra coisa. Que o medo maior era o rosto dela, não o resto. Ela dobrou a carta. Ficou olhando para a mesa por um momento. "Tá bem?" Conceição perguntou em voz baixa. "Tô", Viviane disse. E estava, de um jeito que era novo, que era um bem que tinha alguma coisa de dor dentro, mas que era bem assim mesmo, que era o tipo de bem que só aparece quando a gente entendeu alguma coisa que estava precisando entender. Pegou a última carta. Era curta, poucas linhas, sem data. "Vi, hoje de manhã no quintal. Você estava regando a goiabeira de costas para mim, com o cabelo preso de qualquer jeito e cantarolando alguma coisa que eu não reconheci. E eu fiquei na janela olhando e pensei: é isso. É exatamente isso. Não tem nada mais que eu precise além disso. Não mandei essa carta porque não precisava mandar. Eu já sabia que você sabia. Mas escrevi porque às vezes a gente precisa escrever para ter certeza de que é verdade. É verdade." Viviane ficou com aquele papel na mão por um tempo. Depois dobrou, colocou em cima das outras, fechou a caixa com a tampa, olhou para Conceição. Conceição estava olhando para ela com aquela expressão de camadas, só que as camadas estavam diferentes agora, mais visíveis, como quando a luz muda e a gente enxerga a textura que estava lá, mas não aparecia. "Ele era bom", Viviane disse. "Era", Conceição disse. "Eu sabia, mas agora eu sei de outro jeito." Conceição assentiu devagar. Ficaram em silêncio por um tempo com a caixa fechada na mesa entre elas e o fogo batendo na janela e o calor da cozinha pequena segurando as duas dentro. "A sua lata", Viviane disse depois de um tempo. "As cartas que você escreveu. O que você vai fazer com elas?" Conceição ficou olhando para a xícara. "Eu estava pensando nisso", ela disse. "Pensando o que a mulher que escreveu aquelas cartas precisaria ouvir agora, se eu pudesse falar com ela." "O que ela precisaria ouvir?" "Que ela sobreviveu", Conceição disse, simples. "Que a casa ficou dela, que o quintal cresceu. Que 30 anos depois, ela ia estar sentada na cozinha de uma vizinha jovem, vendo ela ler as cartas do marido e que isso ia parecer coisa boa em vez de coisa estranha." Viviane ficou olhando para ela. "Parece coisa boa", ela confirmou. "Parece", Conceição disse. O miúdo apareceu na porta da cozinha, olhou para a cena, entrou, foi farejar a caixa de sapato com aquela seriedade investigativa, aprovou
e foi deitar debaixo da cadeira de Conceição. Ele veio com você, Viviane disse. Ele vai onde eu vou ultimamente, Conceição disse. Ficou mal acostumado. Ou ficou bem acostumado, Viviane disse. Conceição ficou quieta por um momento. Ou ficou bem acostumado, ela concordou. Naquela noite, depois que Conceição foi embora, Viviane ficou na varanda. Era a primeira noite de agosto, que era tecnicamente ainda inverno, mas que tinha uma qualidade diferente de julho, uma qualidade de fim de coisa, de estação que está cansada de ser o que é e está começando a pensar em mudar. O frio estava lá, mas menos insistente. O céu estava cheio de estrela daquele jeito do interior que a cidade nunca vai ter. Ela tinha a caixa no colo. Ficou olhando para o quintal, para a goiabeira que o Hélio tinha plantado no primeiro ano, que estava grande agora e que ia dar fruta em setembro, quando o tempo esquentasse. Ficou olhando para a cerca de madeira com as marcas das mãos dele na madeira, que ela sabia onde procurar e que estavam lá. Ficou olhando para a janela acesa do lado, da casa de Conceição, onde a luz da sala estava acesa com aquela qualidade de luz de alguém que está dentro, que é diferente de luz de quarto vazio, que tem presença. Ela pensou na última carta do Hélio. Não mandei essa carta porque não precisava mandar. Eu já sabia que você sabia. Ela tinha sabido. Tinha sabido do jeito que a gente sabe as coisas que importam, não com a cabeça, mas com o corpo inteiro, com aquela certeza que fica antes de qualquer pensamento formar. E agora ela sabia de outro jeito também. Sabia com papel e letra e data. Sabia que ele tinha ficado na janela, olhando ela regar a goiabeira, e que tinha achado que era isso, que era exatamente isso. Era exatamente isso. A luz do lado apagou. Conceição indo dormir, com a lata de cartas em algum lugar que não era mais o galpão, que era lugar de casa agora, lugar de coisa que pertence dentro. Viviane ficou na varanda por mais um tempo com a caixa no colo e o frio suave de começo de agosto, e a goiabeira grande no quintal e a cerca com as marcas das mãos. Depois entrou. Foi até o quarto, abriu a cama, foi até a cômoda, abriu a gaveta de baixo, pegou a caixinha pequena que estava lá, abriu. A aliança estava lá como sempre, num pedaço de veludo que ela tinha improvisado, brilhando aquele brilho de ouro que não perde com o tempo. Ela ficou olhando para a aliança por um momento. Não a colocou no dedo. Ainda não era isso. Talvez um dia fosse, talvez nunca fosse, e as duas possibilidades estavam bem da mesma maneira, que era uma coisa que ela não sabia antes e que sabia agora. Mas tirou a aliança do veludo, foi até a cômoda, colocou do lado da foto do Hélio que ficava ali, em cima, à vista. Não embaixo da cama, à vista. Depois deitou, apagou a luz, ficou olhando para o teto escuro, ouvindo o vento que estava mais suave que a semana antes. Do outro lado da parede fina, havia uma mulher de cabelo branco que tinha sobrevivido 30 anos de coisa guardada e que tinha um quintal cheio de ervas e um gato seletivo e cartas numa lata que não estavam mais enterradas. Duas casas, duas mulheres, duas histórias que tinham chegado ao mesmo inverno por caminhos completamente diferentes. E que tinham aquecido uma pela outra sem combinar, devagar, do jeito que as coisas boas sempre acontecem. Do lado.